Há uma verdade que raramente é dita em voz alta. O desejo mais profundo de um homem não é desencadeado por um corpo perfeito ou por uma estratégia calculada. Homens que viveram, que amaram, que também perderam, não se rendem a uma imagem. Eles se rendem a uma presença, e não a qualquer presença, mas aquela que, sem dizer uma palavra, os faz sentir que estão diante de uma mulher que não precisa ser escolhida porque já se escolheu. Este não é um vídeo sobre manipulação. Não há técnicas vazias aqui. Não vou dizer o que fazer para que um homem a deseje, porque o que realmente desperta o desejo em um homem maduro não pode ser feito. É corporificado, é emanado, é vibrado de um lugar muito profundo. Estamos falando de homens emocionalmente disponíveis, aqueles que não estão mais presos no jogo da conquista superficial, mas que anseiam por uma conexão que os abale profundamente. Para eles, o corpo é um limiar, mas a alma, o magnetismo e a autenticidade de uma mulher são o verdadeiro portal. Carl Jung, em sua obra O Homem e seus Símbolos, escreveu: a alma feminina contém em seu inconsciente a imagem do homem, e a alma masculina contém a imagem da mulher. O que isso significa? Esse desejo profundo é despertado não pelo que o outro é, mas por como esse outro reflete o que carregamos dentro de nós e ansiamos por integrar. Hoje quero falar com vocês sobre como esse tipo de desejo emocional profundo e duradouro é despertado. O tipo que nasce quando um homem sente que, com você, ele não precisa se defender, se explicar ou provar nada, ele apenas precisa ser. E para que isso aconteça, existe uma chave silenciosa que sabe como ativar o que chamo de apelidos mentais. Apelidos mentais não são frases mágicas ou elogios exagerados. São maneiras específicas de nomear com autenticidade e elegância o que um homem valoriza em si mesmo, mas raramente ouve reconhecido, porque o mundo não diz a um homem: admiro sua calma, ou sinto sua força silenciosa. E quando uma mulher diz isso com presença e verdade, algo nele se acende, não em seu corpo, mas em sua identidade. É aí que o desejo se torna real. Não é apenas uma faísca, é uma chama, não uma paixão vazia, mas a atração que a constrói, sustenta esses laços. Neste vídeo, vou mostrar 4 apelidos mentais que têm o poder de ativar esse tipo de conexão: protetor natural, homem de aço indomável e a calma e o mistério em pessoa. Com cada um compartilharei uma cena concreta, palavras exatas, gestos, tons, ritmos e também os erros que muitas vezes apagam involuntariamente esse fogo, porque não se trata apenas do que é dito, mas sim de como o momento é vivido, como uma mulher mantém sua energia, seu olhar, suas pausas, seu ritmo ao falar. E se você está se perguntando se isso funciona com todos os homens, a resposta é não, porque nem todos os homens estão disponíveis para esse nível de intimidade. Isso não é para aqueles que fogem de si mesmos, isto é para aqueles que ousam se encontrar através do outro e de si mesmos. Se você está aqui é porque já sente que não precisa implorar por amor. Você só precisa encarnar seu magnetismo com calma, clareza e verdade, porque o mais irresistível para um homem não é uma mulher que o seduz por urgência, mas sim uma que o vê e ainda assim não precisa dele para se validar. Vamos começar. O desejo autêntico não pode ser fabricado. Ele não responde a fórmulas nem é ativado por roteiros ensaiados. O desejo verdadeiro, o tipo que surge em um homem emocionalmente disponível, não pode ser controlado. Ele é provocado, e essa provocação não é agressiva. É sutil, elegante. É uma dança entre energias conscientes que se reconhecem além do óbvio. E aqui está algo que você precisa escrever na sua pele. Um homem maduro não se apaixona por uma mulher que tenta prendê-lo. Ele fica por uma mulher que o faz sentir-se livre, visto. É por isso que, quanto mais você se torna uma mulher presente, serena e conectada ao seu próprio valor, mais você o convida a se mostrar a partir de sua essência, não de seu ego. Carl Jung, em seu livro Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, escreveu que a sombra é tudo o que o indivíduo se recusa a reconhecer sobre si mesmo. O que isso tem a ver com o desejo? Tudo, porque um homem começa a desejar profundamente quando sente que você não o encaixota, não o corrige, não o molda, mas em vez disso, calmamente abre espaço para o que ele mesmo ainda não sabe que quer mostrar. Esse é o segredo. Não exigir que ele se abra,
mas abrir o espaço onde ele pode fazê-lo, não forçar uma emoção, mas permitir que ela emerja, porque quando ele sente que pode ser ele mesmo, sem julgamento, correção ou pressão, ele começa a se sentir desejado por quem ele é, não pelo que ele dá. E isso muda tudo, mas muitas vezes, sem querer, confundimos vulnerabilidade com carência. Tentamos fazê-lo se sentir importante, mas a partir de uma posição de carência, o clássico "preciso que você me proteja" se torna uma exigência emocional. Mas se você mudar essa frase também, reconheço que você sabe como proteger o impacto, que é completamente diferente. Nesse caso, você não está pedindo, você está honrando, você não está fazendo com que ele se sinta útil, você está fazendo com que ele se sinta um homem. Um exemplo claro, não é a mesma coisa dizer com a voz trêmula, "Obrigado por me ajudar. Eu não saberia o que fazer sem você", como é olhar nos olhos dele com um sorriso sutil e dizer, "Foi admirável como você lidou com tudo sem perder o controle." Há algo na sua energia que acalma, mesmo quando tudo está queimando. Você sente isso no primeiro, a carência no segundo. Há poder feminino, reconhecendo o poder masculino que não apenas acende o desejo, mas o honra. O desejo não é movido pela necessidade, é movido pelo impacto, por aquela energia que não implora, não exige, mas simplesmente é. Quanto mais você incorpora aquela versão de si mesma que não persegue, mas escolhe a partir da própria calma, mais atraente o que você irradia se torna emocionalmente disponível. Os homens sentem isso instantaneamente. Eles ouvem suas pausas mais do que suas palavras. Eles percebem como você respira quando olha para eles. Eles sentem a maturidade emocional na sua capacidade de manter o silêncio sem ansiedade. Eles não querem uma mulher que os conquiste. Eles querem uma mulher que os veja. Porque sim, o mais irresistível não é uma mulher que busca validação, mas aquela que reconhece seu valor e ainda assim escolhe olhar para ela com ternura. Uma mulher que consegue tocar com uma palavra sem invadir, que consegue inspirar sem impor, que ainda não grita, tudo nela é ouvido. E sim, isso requer trabalho interior, requer conhecer a si mesma, conter-se, regular-se emocionalmente, porque dessa autorregulação nasce o seu autêntico poder feminino, aquele que não precisa gritar para ser ouvida, nem se expor para ser desejada, simplesmente precisa ser, e estar firmemente enraizado em si mesmo é mais sedutor do que você pode imaginar. Todo homem maduro carrega consigo um impulso silencioso, o impulso de proteger. Não se trata de ser um herói ou salvar alguém, é um instinto mais antigo que as palavras. Quando um homem sente que pode ser útil, que suas ações têm impacto e que sua presença cria segurança, ele se conecta com uma parte essencial de sua identidade masculina. Nem todas as mulheres percebem isso, e menos ainda sabem como ativar esse lado sem que ele se sinta obrigado ou manipulado. Mas quando você consegue fazer isso por elegância, por reconhecimento, não por necessidade, algo muito profundo se ilumina. Carl Jung, em O Homem Moderno em Busca de uma Alma, falou sobre como a mulher pode ser o canal que desperta a função transcendente do homem. Em outras palavras, ela pode, sem absorvê-lo ou corrigi-lo, ativar seu impulso de oferecer o melhor de si. E uma maneira de fazer isso é honrar seu instinto protetor. Mas aqui está uma nuance crucial. Você não está ativando esse impulso por fraqueza. Você faz isso por confiança porque sabe que um homem se expande quando sente que sua força não é uma ameaça, mas um presente valioso. Não é uma demonstração de poder sobre você, mas com você. Imagine esta cena. Um casal caminhando pela rua, uma situação tensa surge, um barulho estranho, alguém se aproximando com uma energia estranha. Ela não entra em pânico. Ela simplesmente se aproxima um pouco, olha para ele por um segundo e diz, baixinho, "Sinto que nada pode me acontecer quando estou com você." Só isso. Ele não precisa fazer nada heróico. Não há pânico, mas naquele momento, seu corpo se move, ele se endireita, fica alerta. Seu instinto de proteção é ativado, não por dever, porque foi reconhecido. Ele sente que sua presença carrega um peso emocional e isso o torna mais presente. Você não precisa passar por situações tensas para despertar isso. Acontece também no dia a dia, quando você pede para ele te acompanhar em algum lugar que te deixa desconfortável e depois diz que simplesmente ter você por perto muda tudo.
Ou quando ele te defende verbalmente em uma conversa, você olha para ele e diz suavemente: "Gostei de como você estabeleceu limites. Foi firme, mas elegante." Esse tipo de frase é uma pequena chave que abre grandes portas, porque não o faz se sentir útil, ela o faz se sentir essencial, e isso não apenas desperta o desejo dele, faz com que ele sinta que, com você, ele pode ser quem realmente é. Protetor sem ser controlador e forte, sem perder a sensibilidade. Sinais de que seu apelido mental funcionou. Ele ficará mais atento aos seus gestos. Ofereça o casaco dele antes de mencionar o frio. Tome a iniciativa nas decisões que afetam seu bem-estar. Comece a antecipar suas necessidades. O jeito dele te tocar se tornará mais firme, mais intencional, como se sua pele falasse a linguagem da segurança. Mas você também verá sinais mais sutis, mudanças no olhar dele, silêncios que parecem confortáveis, respirações mais profundas quando ele está por perto, porque os homens nem sempre respondem com palavras, eles respondem com o corpo, com energia, com presença. Um dos erros mais comuns é acreditar que esse tipo de validação só funciona se você desempenhar o papel de uma mulher carente. Muitas mulheres exageram sua fragilidade, dramatizam sua falta de jeito ou se colocam em uma posição quase infantil que não conecta, que sobrecarrega, que esgota. O poder está em dizer: "Eu consigo, mas com você eu descanso." Essa é a frase-chave, porque você não precisa dele, mas o escolhe. Você não o usa, você o valoriza. Outra cena poderosa. Você está tendo um dia difícil. Você não dramatiza tudo, nem espera que ele resolva. Você simplesmente diz: "Hoje foi demais." Mas quando você me abraça, tudo se encaixa. Você se aproxima. Não há demanda, apenas reconhecimento. A mensagem é que você não é a solução. Você é o espaço onde eu posso me soltar. Essa energia é profundamente feminina e profundamente desejada, porque você não está se diminuindo. Sua confiança é um ato de poder. Ao ativar esse apelido mental, você o faz se sentir suficiente não pelo que ele conquista, mas pela forma como se apresenta, por como ele se importa, por como ele ocupa espaço com sua energia, e isso no mundo de hoje, onde tudo é rápido e desconectado, é um presente tremendo. Assim como você se sente verdadeiramente vista quando um homem percebe sua luz, sem que você precise demonstrá-la, ele se sente profundamente reconhecido quando você o olha como se dissesse: "Eu vejo o que você é capaz de segurar, e isso é atraente." E essa frase, dita lentamente, com um olhar direto, em voz baixa e sem enfeites, pode ficar na memória dele para sempre, porque você não está pedindo que ele mude, você está devolvendo a identidade dele. Você está dizendo: "Eu vejo você." E não há desejo mais poderoso do que esse, o tipo que nasce quando alguém te vê e não quer te mudar. Agora imagine outra cena. Você está com ele em um espaço íntimo, sem tensão. Ele está preparando algo, pode ser um café, um jantar, consertar alguma coisa na casa, sem música, sem distrações, apenas ele fazendo algo para você e você não interrompe com palavras. Você simplesmente o observa por alguns segundos a mais do que o normal. Sorri suavemente, aproxima-se lentamente e sussurra em um tom aveludado: "Adoro como você se importa com as pequenas coisas. Você é uma daquelas que aparecem, não uma que só faz promessas." Então você vai embora sem esperar uma resposta. Aquele breve momento se torna uma lembrança, porque ele não ouviu apenas palavras. Ele sentiu sua presença, sua admiração sem urgência, seu respeito sem ansiedade, sua validação sem expectativa. E para um homem que amadureceu emocionalmente, isso é ouro, é viciante, não porque você o esteja manipulando, mas porque você o está lembrando de quem ele é quando se sente visto sem condições. Uma mulher com essa capacidade não pede proteção, ela provoca o desejo de protegê-la, e essa diferença muda tudo. Jung também falou sobre o conceito de ânima, a imagem feminina interior de um homem, frequentemente projetada em uma mulher externa em tipos psicológicos. Ele escreve que a figura da ânima atua como uma ponte entre a consciência do homem e seu inconsciente coletivo, influenciando profundamente seu comportamento emocional. O que isso significa? Que quando uma mulher incorpora certas qualidades, como suavidade sem submissão, reconhecimento sem necessidade, entrega sem autoexclusão, o homem não apenas a deseja,
Ele a vivencia como um portal para o seu eu mais integrado. Você se torna sem esforço o espelho dele, não o tipo que exige, mas o tipo que inspira. E é por isso que, quando falo em ativar o protetor natural, não me refiro a assumir um papel passivo. Trata-se de criar espaço para o impulso mais nobre dele, não para que ele possa salvá-la, mas para que ele possa se expressar. Não para preencher seus vazios, mas para sentir que com você, a presença dele tem significado, e aquela sensação de que a energia dele é valiosa, sustentada e tem um propósito. O liga a você de uma forma profundamente íntima. Ele não se sente responsável por você, mas se sente inspirado por você, e é aí que nasce o desejo. Não o tipo que busca corpos, mas o tipo que busca conexão. O tipo de desejo que não se consome em uma noite, mas é cultivado por meio de olhares, gestos, pausas e palavras ditas no momento certo. Não como uma estratégia, mas como uma oferenda. Você, quando aprende a manter esse tipo de energia, não precisa mais seduzir. Sua presença, por si só, se torna um convite silencioso. Ela o chama, o envolve, o atrai de volta. Não por hábito, mas por instinto, por amor, por desejo. Alguns homens não buscam paz. Eles buscam fogo, mas não qualquer fogo próprio, aquele que levaram anos para aceitar, para parar de temer. Esses são homens que amam intensamente, que pensam profundamente, que vivem com uma força muitas vezes difícil de conter, e é por isso que só se conectam verdadeiramente com mulheres que não tentam apagar seu fogo, mas admiram-no porque já viveram tudo isso, a sedução fácil, a mulher dócil, a conquista sem alma. Eles não procuram mais alguém que os adore, procuram alguém que os respeite com seu próprio fogo. Quando um homem tão intenso, criativo e emocionalmente complexo cruza o caminho de uma mulher que não tem medo de sua liberdade e não tenta domar sua intensidade, mas sabe como inspirá-la, nasce um novo tipo de desejo. Não linear, mas visceral, espiritual, erótico, selvagem, jovem. Diria que é um arquétipo em processo de individuação, quando um homem não se conforma mais ao molde esperado dele, mas busca sua autenticidade, mesmo que isso o torne incompreendido em memórias, sonhos e reflexões. Escreveu Jung. Não estou interessado em uma boa pessoa, estou interessado em uma pessoa inteira, e é isso que esse tipo de homem quer ver em uma mulher. Integridade, não perfeição, não obediência, inteireza. Então, como você ativa esse apelido mental? Comece não competindo com a liberdade dele. Abra-se para a sua e não reaja quando ele se afastar por um momento. E não pergunte com ansiedade. Mantenha seu espaço, preencha-o com sua própria paixão e quando ele voltar, olhe para ele com fogo nos olhos, não com reprovação, mas com presença. Imagine esta cena. Ele está lhe contando sobre um novo projeto, uma ideia maluca, algo que o está iluminando. Você não tenta colocá-lo no chão. Não diga, tenha cuidado, ou questione sua lógica. Você o olha intensamente, deixa-o terminar e então diz: há algo em você que nunca desiste e isso me excita. Ele não esperava isso porque a maioria das pessoas o interrompe, o racionaliza, o diminui, mas você o celebra, você o admira sem medo, e isso o desarma em outra cena. Vocês estão em desacordo, atenção, simulation, mas você não se encolhe, não se submete, você também não grita, você permanece centrada, e quando há uma pausa, você diz: eu sei que não sou fácil, mas você também não é, e é por isso que isso faz sentido. Ele sorri porque percebe que não está com uma mulher tentando vencê-lo. Ele está com uma mulher que quer dançar com ele, mesmo quando o ritmo fica selvagem. Ativar o indomável não é dizer a ele o que fazer, é convidá-lo a mostrar sua grandeza sem se sentir confinado. É desejá-lo quando ele está em estado bruto, não apenas quando está charmoso. É manter sua intensidade sem tentar manipulá-la. É amar a vertigem sem perder o centro. Para isso você precisa habitar sua própria alma livre. Você não pode inspirar um homem indomável se viver com medo. Você precisa dançar sua própria dança, ter seus próprios sonhos, defender suas ideias, não para impô-los, mas para irradiá-los. As palavras que despertam esse arquétipo são poucas, mas são poderosas. Há algo em você que não se curva e que me desafia. Eu não quero te mudar. Eu quero te ver em sua expressão mais plena quando você fala assim. Com certeza. Então você, eu quero te despir e tocar sua alma.
disse lentamente em voz baixa, sem contato visual direto, e então olhando para ele. É assim que você desperta um homem que aprendeu a proteger seu próprio fogo. E como você sabe que funcionou? Ele começa a te procurar além do seu corpo. Ele fala com você sobre seu mundo interior. Ele te mostra suas dúvidas. Ele compartilha sua infância. Ele te deixa ver sua sombra porque sabe que você não quer controlá-lo. Você quer conhecê-lo. E isso é raro e o atrai mais do que qualquer tática jamais poderia. Mas tenha cuidado. O erro mais comum aqui é querer mantê-lo, prendê-lo, rotulá-lo, fazê-lo sempre priorizar você. Isso não funciona com um homem indomável. Ele só te escolherá se sentir isso. Escolher você não significa trair a si mesmo. É por isso que não o persiga. Mantenha-se centrada. Deixe-o voltar para você. Não porque ele precise, mas porque com você ele se sente mais ele mesmo, mais completo, mais livre. Essa é a alquimia. Esse é o desejo verdadeiro. E se você já conheceu um desses homens, do tipo que não deve nada ao mundo, mas ainda assim escolhe dar, então você sabe que o desejo deles não é fácil de conquistar. É cru, não responde ao óbvio, não é movido pelo que é esperado, mas pelo que o desafia emocionalmente, o que o toca sem tentar possuí-lo, o que o vê sem tentar segurá-lo. E nisso reside um mistério sagrado, porque esse tipo de homem não quer ser contido. Ele quer ser compreendido. Ele não quer aplausos vazios. Ele quer verdade, realidade, coerência. Ele quer alguém que seja um espelho, sim, mas também a sua própria chama. Há uma cena que nunca esquecerei. Uma mulher senta-se em frente ao seu parceiro indomável. Ele fala com força e raiva sobre uma injustiça que sofreu. Ele se move, fica tenso, levanta a voz. Ela não se encolhe. Ela não tenta acalmá-lo. Ela apenas escuta, inteiramente centrada, presente. E quando ele termina, ela simplesmente diz: "Me emociona como você nunca fica em silêncio. Há algo selvagem em você que eu nunca quero ver. Extinto." Ele não diz nada, apenas respira fundo e abaixa a cabeça. Alguém honrando um altar. Não se tratava de sexo, era respeito. E é por isso que o desejo se tornou inevitável. Esses tipos de frases, gestos, momentos, não podem ser fingidos. Eles não vêm de um roteiro aprendido. Eles vêm de uma mulher que não tem mais medo de sua própria intensidade, que fez amizade com sua sombra, seu caos, sua verdade, que não pede mais permissão para queimar porque o indomável não quer uma musa passiva. Ele quer uma igual. Alguém que o vê com paixão, não com expectativa, que lhe diz para ir sem ansiedade e quando ele retorna, olha para ele como se dissesse: "Estou aqui. Eu não o impedi, mas sei que você me escolheu." Isso, dito através da energia, não de palavras, é o que o inflama, porque ele vive para o risco, mas anseia por refúgio emocional. E se você souber combinar paixão e segurança, liberdade e lealdade, intensidade e presença, não há alma que não se incline para você. E há mais uma coisa que preciso lhe dizer. Esses homens também têm medo. Medo de serem controlados, incompreendidos, domesticados. É por isso que, quando sentem que você os compreende sem tentar aprisioná-los, quando você reconhece sua raiva sem tentar dissolvê-la, eles começam a confiar. E quando um homem indomável confia, ele se rende. Jung resumiu isso lindamente. O ego e a liberdade inconsciente não são fazer o que você quer, é se tornar quem você é. E quando esse tipo de homem vê que, ao seu lado, pode se tornar mais quem ele já é quando ele a deseja. Não por impulso, mas por visão. Ele não quer apenas uma amante, ele quer uma testemunha de sua evolução, uma parceira que o impulsione mais, que não recue quando ele entra na escuridão, que o desafie sem humilhação, que o adore sem se perder. Você só pode ser esse tipo de mulher se primeiro se perguntar: consigo segurar meu próprio fogo sem queimá-lo? Porque se você conseguir, ele não irá embora. Ele ficará ou retornará, não porque você o segurou, mas porque você foi o espaço no qual ele pôde ser ele mesmo por completo. E esse é o tipo de desejo mais raro e duradouro. Nem todos os homens gritam sua força, alguns a sussurram, e ainda assim, quando você está perto deles, tudo parece mais alinhado. Não porque eles controlam, mas porque eles contêm. Não porque eles dominam, mas porque eles seguram com uma força invisível. Esses são os homens de aço e calma.
Eles não conquistam com grandes gestos ou falas ensaiadas. Eles conquistam com olhar firme, postura firme e sua capacidade de permanecer centrados, mesmo quando você se desfaz. Eles não são frios, são temperados, e isso os torna profundamente desejáveis. Carl Jung escreveu em Psicologia e Alquimia: um homem forte não é aquele que domina os outros, mas aquele que se autocontrola. Quando um homem incorpora essa energia, não da repressão, mas da soberania emocional, a atração que ele cria é calma, mas incontrolável. Esses homens não buscam reconhecimento, mas quando uma mulher os vê, algo desperta neles. Eles não estão acostumados a serem validados por sua calma. O mundo espera que eles gritem para liderar com força, mas quando você, como mulher, vê o centro deles e o nomeia com reverência, eles se abrem. Imagine isso, você está tendo um dia difícil, você está emocionada, sobrecarregada, confusa, e ele está lá. Ele não interrompe, não oferece soluções, ele simplesmente ouve. Ele não julga nem tenta te salvar, ele apenas te abraça com sua presença. Você fala, talvez chore, e ele permanece inabalável, confortável no silêncio. Quando você termina, ele te envolve em seus braços. Nenhuma palavra é necessária naquele momento. Algo em você repousa e algo nele desperta, porque ele não precisava fazer nada. Sua presença por si só já tinha impacto. Agora imagine você olhando para ele e dizendo: você é uma rocha. A maneira como você se mantém firme quando tudo se move me acalma mais do que qualquer conselho jamais poderia. Ele não esperava isso, porque sua calma muitas vezes passa despercebida, mas você a viu e, ao vê-la, o despertou. O desejo masculino muitas vezes nasce dessa afirmação de identidade, e quando sua identidade é calma, firme e contida, ele precisa de uma mulher que possa nomeá-la, não por carência, mas por admiração. Frases que despertam esse arquétipo mental incluem: sua presença é minha âncora com você. Não preciso me defender de nada. Às vezes eu só quero deitar no seu peito e deixar sua respiração me trazer de volta ao alinhamento. Falado lentamente, sem expectativas, com um olhar que prende, não um que exige, com um silêncio que abraça. É assim que você desperta o desejo do homem que não grita, que observa, que é. Esse tipo de homem é mais despertado pela sua paz do que pela sua urgência. Ele se ilumina quando sente que você pode respirar com ele, não em cima dele, que você pode manter a calma dele sem perturbá-lo, que você não precisa de drama para sentir conexão, mas esse espaço tem suas armadilhas. Muitas mulheres confundem sua serenidade com indiferença. Elas interpretam seu silêncio como distanciamento. Elas ficam impacientes, tentam provocar uma reação para se sentirem seguras e o perdem porque o homem de aço e calmo não responde a jogos emocionais. Ele se conecta quando sente que sua energia é respeitada, quando sabe que você não quer mudá-lo, que você não precisa que ele fale mais, que você confia em seu ritmo. Outro momento poderoso em que vocês estão tendo uma conversa difícil. Você sente que ele não está reagindo. Em vez de pressionar, você toca suavemente a mão dele e diz: não preciso de uma resposta. Agora, basta-me saber que você está aqui. Isso para ele é devoção emocional. É sabedoria, é atração profunda, porque você não está exigindo nada da sua insegurança. Você está reconhecendo a partir da sua força interior, e é aí que ele começa a oferecer mais, não porque você o pressionou, mas porque você o libertou. Jung disse certa vez que a mulher incorpora a sabedoria do sentimento, símbolos de transformação. Quando ela consegue transmitir esse sentimento sem urgência, sem caos, sem julgamento, ela se torna irresistível, porque o homem de aço não foge da dor, ele foge do barulho. Se você aprender a falar calmamente, a respirar com presença, a nomear o que você vê sem invadir, então você o conquista. Não porque você busca consumi-lo, mas porque você se aproxima para contemplá-lo, e é isso que o inflama. Garanto que, quando uma mulher aprende a enxergar essa força silenciosa, estável, uma presença temperada, sem a necessidade de recompensa, ela começa a perceber um magnetismo que não é explosivo, mas profundamente viciante. O magnetismo de alguém que sabe ser, que não se esconde, nem se agita, mas simplesmente permanece. Certa vez ouvi uma mulher dizer sobre seu parceiro: ele não é o homem que fala primeiro, mas quando o faz, o mundo se reorganiza.
Essa simples frase captura a essência do homem de aço e calmo. Não se trata de controlar o ambiente, de ordená-lo de dentro para fora. Imagine, mais um momento, você está passando por uma tempestade emocional, sentindo-se desconectada de si mesma, e ele simplesmente lhe diz, em um tom lento e constante: você não precisa entender tudo hoje, apenas respire, estou aqui. Essas palavras, quando ditas por um homem assim, não apenas acalmam, elas seduzem, porque não são ditas para impressionar, mas sim a partir da raiz, da conexão silenciosa que ele tem com sua própria paz. Essa é a chave. A calma dele não é indiferença, é presença refinada. Como você sabe a diferença? Porque ele não evita suas emoções, ele as segura sem torná-las suas. Ele não foge do conflito, ele o abraça sem precisar vencer. Ele não precisa te convencer, ele escuta até você encontrar sua própria verdade, e quando você vê isso, quando você vê aquilo, ele não vacila. Algo dentro de você se suaviza não por fraqueza, mas pelo descanso, pela segurança de saber que você está diante de um homem que não precisa gritar para ser sentido, porque ele já é completo em seu ser. Então, como você desperta esse arquétipo mental nele, você não precisa de grandes discursos, você só precisa nomear o que é invisível para agradecer o que não é dito, para validar sua força silenciosa com palavras simples, mas verdadeiras. A maneira como você permanece quando tudo em mim quer correr me acalma. Nunca senti tanta paz com alguém, mesmo em silêncio. Há algo em você que me lembra. Não preciso estar sempre com pressa, disse. Não como um elogio, não como uma estratégia, mas como uma verdade vivida. Se você quer um gesto que o comova profundamente, olhe para ele em silêncio, toque suavemente a nuca dele sem falar, respire devagar e fique. Essa é a sua maneira de dizer: eu te vejo e vou ficar, porque ele não precisa de admiração. Mas quando você o reconhece pela presença, sem exagero ou euforia, ele se sente amado em uma linguagem que entende profundamente. Esse tipo de homem não se conecta com mulheres que reagem a tudo. Ele se conecta com mulheres que sabem respirar antes de falar, que sentem antes de responder, que contêm sem reprimir, e quando falam, revelam, não acusam. Jung apontou isso na prática da psicoterapia quando escreveu: o que você nega o submete, o que você aceita o transforma. O homem de aço se transforma quando sente que você aceita seu ritmo, seu espaço, seu silêncio sem levar para o lado pessoal. Isso não apenas o acalma, como o excita, porque você se torna seu templo, não pelo que você faz, mas por como você é. E se você consegue manter seu próprio centro enquanto ele mantém o dele, o vínculo se torna inquebrável, não porque não haja caos, mas porque há alguém que pode testemunhá-lo sem se desintegrar. E esse olhar, esse silêncio, esse tipo de presença é uma forma profunda de dizer: eu te desejo como você é, e aqui eu te deixo entrar. Há algo que nenhum homem, por mais racional ou maduro que seja, consegue resistir totalmente ao mistério, mas não a qualquer mistério, não aquele que se esconde por insegurança, mas aquele que se revela lentamente das profundezas, da calma de quem sabe. Ela não precisa mostrar tudo para ser desejada, porque o verdadeiro mistério não é um jogo, é uma pausa em sua presença que não se entrega totalmente, não por estratégia, mas porque tem muitas camadas. Um homem emocionalmente disponível é atraído por aquilo que o convida a descobrir. Carl Jung escreveu em A Alma e Sua Realidade que somente aquilo que ainda não se tornou consciente pode ser projetado. E aí reside o segredo do mistério. O desejo nasce quando ele não o compreendeu completamente, mas começou a senti-lo. Quando ele não sabe o que vem a seguir, mas quer ficar para descobrir, o mistério então é um convite. É uma mulher que sabe contar uma história sem revelar o fim, que deixa espaços em branco, silêncios com peso, palavras que abrem em vez de fechar. Uma mulher que não tem pressa em se definir, que gosta de estar em processo e que não tem medo de ser vista sem ser totalmente conhecida. Então lembre-se disso. Você não está aqui para provar seu valor, lutar por atenção ou assumir papéis que diminuam sua profundidade. Você está aqui para estar presente consigo mesma e com ele. Quando você para de se perguntar como mantê-lo e começa a explorar como permanecer fiel a si mesma, na presença dele, você deixa de ser a necessidade dele e se torna a escolha dele.
E é aí que reside o verdadeiro poder, na escolha, nascido da liberdade, não do medo. Em um mundo que grita, seu silêncio pode ser o chamado mais poderoso em tempos de respostas superficiais. Sua autenticidade pode ser a pergunta mais profunda. Você não precisa ser tudo para ser suficiente. Você só precisa ser verdadeiramente você. Uma mulher sem medo de olhar, de sentir, de esperar, porque quando um homem com alma encontra uma mulher com alma, todos os jogos terminam e o que resta não é ilusão nem necessidade, mas duas pessoas que escolheram ficar, não porque precisam, mas porque nessa presença elas se reconhecem. Bem, é isso por hoje. Chegamos ao final deste vídeo e não se esqueça de que você é uma parte crucial deste canal. Sinta-se à vontade para compartilhar suas ideias na seção de comentários. Se não tiver certeza do que comentar, basta digitar 100. Além disso, se você é novo e ainda não se inscreveu no canal, lembre-se de se inscrever e ativar o ícone do sino para não perder nenhum vídeo diário útil e informativo. Obrigado por assistir.